Eu sou Juliana Campos, contadora da Rede Contábil. E hoje a gente continua, na verdade, na nossa edição especial do Pode Falar Empresário, gravado aqui dentro da Expo VR, que é esse espaço maravilhoso de negócios, que é um ambiente perfeito para a gente falar do que a gente vai conversar hoje. Eu tô aqui com a galera do ID, com as meninas maravilhosas do ID. Eu vou deixar cada uma se apresentar e contar um pouquinho para vocês do que a gente está preparando. Fabi? Olá, mulheres. Eu sou Fabiana Zini, profissional da área da saúde. Eu dou um direcionamento dentro da alta performance para que você empreenda com saúde e para que você possa viver melhor. Eu estou aqui nesse cenário maravilhoso junto dessas mulheres e a gente vai falar um pouco sobre o Experience Portugal e por qual motivo nós idealizamos o ID Woman. Eu passo a palavra para a Ana. E aí, meninas, eu sou Ana Paula Rocha, da Chique Viagens. Estou muito feliz de estar com as meninas aqui hoje na Expo VR, para mais uma vez falar desse projeto lindo, que é conduzir você a uma viagem transformadora, onde você vai aprender a lidar consigo mesma, com o seu negócio, e nós estamos aqui para isso. E é com muita honra que eu estou com as meninas aqui hoje e passo a palavra para a Natália. Oi pessoal, eu sou a Natália Mateus, sócia na Rede Contábil Digital, sou gestora de processos e operações e hoje deu para perceber, né? Nosso cenário está diferente ainda do de ontem. Ontem a gente estava lá no nosso stand, hoje a gente está aqui no stand da Chique, a Ana está nos recebendo, para a gente contar para vocês um pouquinho mais sobre esse projeto. E eu vou passar a palavra para a Mônica para ela poder se apresentar. Oi pessoal, eu sou a Mônica Prado, sou estrategista de imagem e trabalho com imagem dentro da sua essência. O que seria isso, tá? É a imagem com o seu pertencimento, é você vestir para você, é você comunicar quem você é e tudo isso tem a ver muito com o propósito principal nosso aqui do projeto. Então, fiquem aí que vem muita coisa bacana e essa mulherada aqui, vocês não perdem por esperar. Gente, olha só, dá para perceber que cada uma aqui tem sua diferença, né? De área de trabalho, de área de conhecimento. E aí a gente resolveu se unir um propósito em comum, onde a gente vai trazer um pouquinho de cada uma de nós para esse grupo nessa viagem. Porém, antes disso, eu queria entender como que tudo isso começou. Então, eu queria que a Fabi primeiro falasse do ID, para depois a gente entrar no tema Portugal. Sim, o ID, ele nasceu na necessidade de posicionar mulheres dentro do seu propósito. Uma construção, em primeiro lugar, da essência, da identidade comportamental da mulher e depois desbravando para o ecossistema do empreendedorismo feminino. Por quê? Nós sabemos que todas as mulheres, ela tem um dom dentro dela e às vezes elas começam de uma forma mais inversa. Então o ID, ele traz esse olhar no sentido de mudança de mentalidade, comportamento e depois, uma vez que essas mulheres estão consolidadas diante desses comportamentos, porque influencia muito diretamente no seu resultado, e aí depois elas começam a entrar nessa atmosfera do empreender. Então a Ana fala muito bem disso, que o empreendedorismo feminino não é uma maquiagem, não é um cenário só de doçura. A gente precisa sim, cada vez mais afinar esses comportamentos. Então o ID, ele é um movimento criado para mulheres que têm o desejo de empreender e principalmente também aquelas mulheres que têm um sonho dentro do teu coração e não sabem por onde começar. Então essa acoplagem aqui dessa diversidade de áreas, principalmente, é onde a gente vai dar todo esse suporte. Então o ID, ele traz um cenário diverso, né, principalmente afinando o lado comportamental e depois explorando o lado do empreendedorismo feminino. Você falou uma coisa muito bacana aí, que tudo começa pela mudança de mentalidade. A gente percebe que nada acontece enquanto você não estrutura uma mentalidade diferenciada. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho do que você entende sobre essa importância de virar essa chave da mudança de mentalidade, primeiro, antes de qualquer coisa. Então, quando você empreende em você, o primeiro empreendimento tem que ser a gente. E a gente erra muito quando a gente começa a empreender de fora para dentro. Por quê? Porque a gente, como eu falei, não é nada romântico isso. Mas pode ficar bonito, pode ficar leve, quando a gente entende que o maior empreendimento somos nós. E o que acontece? É claro que eu tenho que ter uma boa gestão, é claro que eu tenho que ter números, eu tenho que ter planilhas, eu tenho que ter estratégia, planejamento, meta. Não existe empreendedorismo sem isso. Mas se eu não sou assim, e só sou assim no meu negócio, eu já sou um fracasso. Então, e todo mundo passa por isso. É mentira quem fala, eu nasci pronto, eu faço tudo lindo desde então. Então,
é um repertório que você vai montando com o tempo. Então a importância dessa mentalidade mudar, porque senão a gente vira um robô, a gente vira uma Exatamente. máquina. E aí a gente fica E pesa, chata, né? E pesa. cansa. Aí você tem resultados, talvez, financeiro, mas na saúde não. Então é aquilo que a gente falou, né? Equilibrar as riquezas, saúde, financeiro, espiritual, o emocional. O barato tá nisso aí. Então a mudança dessa mentalidade, ela é fundamental para que eu tenha sucesso em tudo que eu fizer na minha vida. Agora, se eu não sou um sucesso interior, eu não vou ter um sucesso exterior. Pode durar pouco tempo. E o ID me chamou muita atenção, porque são meninas, são mulheres, né? Cada uma dentro do seu segmento, mas com a proposta de ser melhor. Não somente de ter um negócio muito legal, de sucesso, que é muito bom, mas é consequência de uma pessoa que se transformou também. Então isso a gente entende depois de longos anos empreendendo. Só que aqui, o que a gente quer? Não precisa passar por isso. A gente vai dar Eu ia um falar manual pra exatamente vocês, isso. entendeu? Isso, essa Eu é ia a falar, chave. eu ia entrar Pegando nesse esse adendo ponto. que ela falou, somos mulheres completamente diferentes, mas que se encontram dentro de um objetivo maior, dentro de um propósito maior e que se conecta. Então a gente se conectou dentro de tudo isso, dentro de todos os valores que tem esse projeto. E as mulheres que entrarem vão entrar entendendo isso muito bem. Porque Mônica, aproveita e fala um pouco dos valores que são importantes pra gente. os valores. Isso é algo que a gente não abre mão. Não tem como. Família. Porque para se ter algo muito bem estruturado, desde a hora que você está empreendendo, até mesmo quando você está dentro de casa, você precisa ter os valores muito bem estabelecidos, que é o caso do projeto. Nós sabemos o quanto isso é importante e o quanto as pessoas, durante a jornada e durante a sua caminhada dentro do empreender, se perde. Às vezes foca em alguma coisa mais do que na outra e não entende que tudo isso caminhando junto se torna muito mais leve. E faz muito mais sentido do que às vezes a gente está lá no topo, olhar para trás e ver tanta coisa que a gente amava, que a gente renunciou. Então... Não precisa ter essa renúncia toda, né? Exatamente. E não precisa. É só saber ajustar. E a gente está aqui justamente para isso, para ajudar vocês a conseguir ajustar. Porque cada uma aqui, dentro do entendimento do seu trabalho, como a Ju e a Nath, dentro dessa parte mais estratégica, de estrutural da empresa, a Ana com a sua experiência de anos dentro do que ela faz, a Fabi também. Então, assim, todas nós temos uma experiência que a gente vai ali compartilhar e não deixar que isso aconteça com você também. Exatamente. Eu ia até falar com a Natália sobre isso, porque a gente começou uma empresa e a gente passou por muita dificuldade. Muitas. E todas essas dificuldades ensinaram muita coisa pra gente. Só que a gente foi atrás de muita informação, a gente fez muitos cursos, precisou de muita ajuda. E o que a Ana estava falando, eu quero passar para a Natália complementar, é que hoje o que a gente quer proporcionar é justamente trazer para as pessoas tudo isso que a gente passou, para que elas não precisem passar por tudo. Ou Porque que imagina passem- como seria pra gente se lá atrás a gente tivesse essa ajuda. Ou que passem de forma mais leve, né? Porque é natural. Quando a gente empreende, é natural que a gente passe por diversos desafios. Mas quando a gente sabe qual pedra a gente vai encontrar no caminho e o tamanho daquela pedra, a gente pode se preparar para pular, para passar por ela com mais facilidade, né? E até complementando o que a Ana falou aí da saúde, da espiritualidade, e ela não citou a família, né? Que eu acredito que seja aí um dos fundamental. nossos principais pilares, né? é. Para todas nós. É um ponto que a gente faz muita questão É o maior de ponto elevar. em comum da gente, talvez seja a parte da família e da Da espiritualidade. espiritualidade, né? Que é o que mantém a gente ali firme em todos os outros propósitos, né? E manter ali o nosso dia a dia da melhor forma possível, mantendo sempre Deus à frente de tudo e sabendo por quem a gente está fazendo isso, né? A gente sempre cita muito isso, né? Por quem, né? Não é o porquê, não é só o porquê, é por quem nós fazemos o que fazemos, né? Tem gente em casa esperando. Tem né? gente em casa esperando. Eu costumo sempre medir assim, uma pessoa de sucesso, a família dela tá envolvida, tá curtindo aquele sucesso junto, então é sucesso. é Se legal. não tá, começa a pensar. Tem algum Verdade. problema. E o mesmo Alguma vale coisa pra tá saúde, errada. né? Eu tô lendo um livro curtinho que eu vou dar pra vocês, pra cada uma, mas eu vou soltar aqui. Ele tem o tema assim, o dono do mundo me fez dona de casa. Nossa, que lindo. É incrível o livro, porque a mulher, ela aplicou, ela se sentiu uma péssima dona de casa e mãe. Ela aplicou tudo que ela sabe de empreendedorismo no lar dela. Olha. E ela virou uma excelente. Então, assim, é incrível o livro. Eu achei que era bobinho, mas é incrível. Depois eu vou dar pra vocês. E é muito bacana o quanto nós, mulheres, precisamos dar conta de tudo, né? É. A gente tem que dar conta do filho, do marido, do lar, da empresa, da mãe, né? Dos Ainda tem que parentes. ser magra, tem que estar maquiada. É muita coisa pra Tem gente que ir na dar conta. academia. Tem.
E assim, e é muito mais sobre se ajudar de verdade, sabe? Sem ego, sem competição, sem uma querer ser melhor do que a outra. Porque aqui o propósito é todas nós caminharmos juntas. Sempre juntas. Cada uma com a sua peculiaridade. Sim. E ainda que haja algum ponto a ser ajustado, que a gente sente, a gente converse, a gente resolva. Mas nunca levar isso pra casa e isso se tornar um problema futuramente. Mas sim resolver. E isso a gente tem bastante aqui com a gente. Isso a gente faz muito, conversar. E o que eu tenho percebido nesse contato que a gente já tem, é que a gente já se melhorou. Você já consegue identificar? Com certeza. Eu melhorei nisso, você melhorou. Com certeza. Então, com o quê? É quando a gente se une, eu pego o que eu tenho de melhor, despejo aqui. Você pega o que tem de melhor. E a gente já olha uma pra outra, a gente já sabe qual é. Essa daqui é assim, o que essa que daqui cada uma tem ali pra contribuir. Nossa, eu vou falar aqui disso, a Juliana já vai me apresentar uma planilha. A outra vem com divisão de área, não sei o quê. E o mais bacana é que além da gente poder despejar o nosso melhor, a gente também pode mostrar ali a nossa vulnerabilidade, né? O nosso ponto fraco. As nossas dores As também. nossas Porque dores. uma das coisas que a gente quer passar é isso, de que não é um grupo de mulheres perfeitas. Maravilhosas. Né? Só Mulher Maravilha, não até porque é? a gente se preparou, fez maquiagem, se arrumou, mas não é assim todo Não dia. é assim todo gente. dia. Não, Fica nervosa. Mas assim, o que é bem bacana é que não tem como, né? Um grupo em si, não existe um grupo que não influencia. O ambiente que você tiver vai te influenciar, isso é inevitável. E aqui a gente se influencia sim, só que de maneira positiva. Sim. Porque aqui a gente abstrai e tenta aqui aprender tanta coisa uma com a outra. E como a Ana falou, a gente já mudou, a gente já se transformou, porque a gente já aprendeu tanta coisa uma com as outras. Olha, aqui. pouco e tempo, que, né? Verdade. Gente, vamos falar de Portugal. É verdade. O que a gente vai fazer em Portugal? Fala, Fabi. Então, Portugal, desbravar as terras portuguesas, eu acho que é uma extensão, né, dessa cultura maravilhosa que a gente tem aqui no Brasil. Eu acredito que com essa vivência, 10 anos, né, morando em Portugal, eu percebi que é um mercado tanto da qualidade de vida, no sentido de desbravar a qualidade de vida, o bem-estar, desfrutar desse tempo de qualidade. Está existindo uma potência muito grande voltada para o empreendedorismo feminino lá. E por que a gente escolheu Portugal? Porque tem essa parte da familiarização, no sentido que eu vivenciei, e tudo que a gente vivencia na vida é uma extensão. E quando eu sentei, né, eu falei assim, qual país que a gente vai dar o norte? Até então, Dubai estava na minha cabeça, mas existe às vezes uma conexão maior, que é você ir para o seu secreto e conversar com algo que direciona mesmo tudo aquilo que a gente vai fazer. E de fato foi assim, eu quero que tudo que você vivenciou naquele lugar, agora você vai expandir para outras mulheres. Agora tem uma coisa bacana, porque as pessoas perguntam, mas por que Portugal? Por que em outro país? Por que não aqui mesmo? E a gente fala muito sobre isso, essa questão da gente sair do nosso ambiente e se transformar bem longe daqui, sair da nossa rotina com uma nova cultura, num lugar que vai trazer muita inspiração. Tem isso também, né? Eu acredito que cai muito dentro do que a gente falou, né? Mudança de mentalidade, criar um comportamento exponencial. E só de você ter a coragem de trazer esse desafio, saindo dessa perspectiva do seu cenário, isso Porque precisa ter coragem, a gente sabe. Já é um desafio muito grande. E por que Portugal? Em primeiro lugar, as mulheres que estarão com a gente vão perceber, ali é uma extensão da nossa casa. E quando a gente começa a criar esse movimento num lugar que gera uma experiência, gera uma possibilidade de você internacionalizar a sua marca, ter uma vivência daquilo que você faz em outro país, você percebe o quanto você está evoluída e o quanto você pode expandir mais. Eu acredito que é mais dentro desse segmento. Meninas, conta um pouquinho pra gente, então, do que a gente vai fazer lá, como é que vai ser o nosso dia a dia lá. Elas estão muito nervosas, porque as duas querem falar muito, entendeu? A gente vai ter bastante coisas relacionadas lá ao empreendedorismo, né? Então, em cada ponto que a gente for, cada dia a gente vai tratar de um tema diferente, específico, né? Além de toda a parte cultural ali, que aí já é com a Ana, a parte de roteiro, ela que desbrava isso com maestria, né? Mas a intenção é essa, que cada dia a gente possa tratar um ponto específico da gestão da empresa, também
de todos os pilares que a gente falou, né? Vão ter dias que a gente vai tratar da área da saúde, vamos tratar da espiritualidade, e que fique bem claro que espiritualidade não tem a ver com religião, né? Então a gente não vai tratar de nenhuma religião específica, mas do seu eu interior com algo muito maior, né? Que você possa se conectar e ter aí o seu discernimento, ter a sua direção da forma que você achar melhor, né? Vamos tratar de saúde, vamos tratar de imagem também. Tô esquecendo alguma coisa? A gente vai ter o nosso dia inteiro de... sumiu o nome? Uma imersão. 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 É isso. Vamos ter Quando a gente... Pode falar. E assim, não é sobre passear somente. É sobre acessar, vivenciar. Você viver uma experiência nunca vivida. A partir do momento que você já muda sua mentalidade e faz a escolha de ir, você já fez a mudança ali. Esse foi o primeiro Isso que passo. eu ia falar. A frase daqui, ó, viajar não é luxo, é transformação. Descubra destinos que muda a sua história. Ótimo. Então, a proposta é essa numa viagem. Todo mundo que viaja, quando você já sai do seu ambiente, mesmo que a pessoa já tenha costume de viajar ou não, quando ela sai, ela já está vivendo uma experiência diferente. Ainda mais com propósito, que essa viagem é com propósito. Então, além de ter toda a estrutura de logística de uma empresa com garantia, todos os transfer, a chegada, muito bem feita. A equipe de lá de Portugal já está preparando as visitas que vão ser pontualmente elaboradas, já estão sendo avaliadas onde vai, onde não vai, o que vai fazer. Então, tudo, o seu dia, ele não vai ser um dia cotidiano. Você já vai saber tudo que vai acontecer com você, com a novidade da transformação. Então, viajar é isso. Então, quando a gente já sai, não teremos dias com acompanhamento desde o Brasil. Por nós, vamos estar com você, né? Além da equipe, com toda a logística, com segurança, com bons transfers, com hotéis, com os nossos cafés, com os nossos almoços, tudo planejado. E é isso que a gente tem para oferecer, uma transformação. O que a gente quer é que quando eu voltar, eu sei que eu vou estar diferente. Com certeza. Porque eu vou estar indo com mulheres que vão me ensinar algo, que eu vou empreender diferente, que eu vou ser mais leve, ou que eu vou ser mais firme também. Então mais corajosa, mais perseverante. A viagem E tem uma coisa, gente, que é muito importante para elas que estão pensando se vão ou se não vão, que é a possibilidade de networking. Sim. As pessoas podem se perguntar, mas por que vocês estão juntas? Exatamente por conta de conexão. Por quê? Propósito, Pois sentido. eu conhecia uma pessoa, eu conheci um advogado que é meu parceiro de trabalho. Esse advogado me apresentou uma pessoa que, na verdade, quando eu fui ver uma pessoa que eu já conhecia desde a infância, que é a Josi me apresentou vocês. Eu conheci a Ana Paula Delgado, que me apresentou a Ana. Quando vocês vieram com a ideia, eu pensei, a Ana vai ser perfeita para isso. Então, olha a importância de você estar conectado. Às vezes a pessoa está em casa, sozinha, pensando, eu preciso expandir, eu preciso colocar as minhas ideias em prática. Vai ser uma excelente oportunidade para estar E junto. a conexão assertiva, Conexão né? Porque hoje estratégica. se fala muito de conexões, tem que fazer. Tem não. Você tem que fazer conexões estratégicas assertivas. Como que a gente mede isso? Como que está o meu propósito? O meu sentido de vida? Exatamente. Essa pessoa que eu estou andando, ela tem um propósito de vida ou não? Então, é isso que a gente vai avaliando. Olha, isso é muito importante, porque hoje se fala muito da conexão intencional, mas como você pode traçar um termômetro sobre o que você realmente deseja e o que você quer ser intencional? É sobre o estilo de vida e o estilo de ser. Porque às vezes você quer ser muito intencional num cenário que já não mais combina com você. Exatamente. E aí, ao invés de ser prazeroso e dentro do fluir do propósito, isso se torna um peso. Então, essa Porque você percepção está querendo se encaixar num lugar que não te cabe. já não te cabe mais. Então, essa percepção é muito importante. Esse estreitar aqui de relacionamento, ele só fluiu por conta da ambiência, e é exatamente o que nós queremos fazer com que aquelas mulheres que estarão conosco. Elas vão perceber um novo ambiente e vai perceber que essa conexão vai ser mais assertiva do que a distração. Tem que tomar muito cuidado com essas duas palavras, ser intencional e estar num ambiente que te distrai. Então é analisar muito esse ponto. E sobre a estrutura da programação lá, foi tudo planejada e de forma muito intencional com o propósito. Porque além dessa delegação que a gente montou aqui no Brasil, a gente também tem a delegação em Portugal. E nós traçamos objetivos muito intencionais para essa evolução, tanto de comportamento, mentalidade e resultado de empreender.
Olha, pode... E um ponto muito importante, a gente não quer maquiar nada pra vocês não, gente. A gente vai trazer só coisa que a gente tá acontecendo aqui dentro com todo mundo. Né? A gente não vai maquiar nada não, a gente vai mostrar a realidade pra vocês mesmo. Infelizmente, que é a verdade nua e crua, né? Sim, com certeza. Então, assim... Felizmente, né, Mônica? Porque a gente tá tão bombardeado de mentiras, né? E será que vocês estão preparadas pra ouvir a verdade? Será que vocês já viraram a chave pra isso? Mas olha que legal, quando tem a ambiência, tem a integração, o negócio flui com uma leveza. Você, por exemplo, o meu comportamento te influencia a fazer mudança no calado. O seu comportamento me influencia a fazer mudança no calado. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Sim. Então a gente está Muito. se melhorando muito, porque as nossas fragilidades são jogadas de uma maneira natural e não tem cobrança. Mas há um confronto interno nosso. Poxa, eu preciso melhorar isso. Isso é legal demais. Isso é legal Isso demais. está acontecendo, essa sinergia está acontecendo com a gente. Imagina com mais mulheres. É isso, Quanto é que isso sobre pode ser isso, é sobre isso. potencializado. É uma exposição leve. Isso. Você se expõe e você se sente à vontade em fazer isso. E a gente recebe opiniões uma da outra, já viu? Que cada gesto de carinho uma da outra é uma delícia isso ler é uma legal. mensagem. Ah, você tá apoiando meu look, ai que legal. Ela apoiou meu look, não, assim tá bom, assim tá bom. E é uma coisa leve, sem cobrança, assim, ó. Isso é legal. Isso não tá bom, isso tá feio. Não, é uma coisa leve, feliz, porque nós Já vai mulheres precisamos disso. A gente Essa precisa muito felicidade de disso. ser. Né? Até porque tem uma frase que a gente sempre fala muito, empreender é solitário, né? Isso. E quando a gente consegue encontrar pessoas com os mesmos propósitos que a gente, com a mesma vontade, com a mesma garra, tudo se torna mais leve, como a gente falou antes. Então não precisa ser solitário, né? Então fica o convite para vocês que estão aí assistindo a gente, que se sente nesse momento solitário, que venha fazer parte do nosso grupo. Não tem nenhuma panelinha, tá, gente? Não, é só vir. Aqui não é panelinha, é frigideira. panela, É bem frigideira. rasinho, Enquanto a entendeu? panela de Não, e pressão tem que uma explodir, coisa, ela explode. você empreende solitário e enquanto você está empreendendo solitário, você é chamado de louco, né? Mas depois que o negócio dá certo, você é um gênio. E eu até falei disso essa semana. É exatamente isso. Enquanto você tá fazendo, todo mundo fala, não vai dar certo. Ih, tá doida lá, mais uma surtada. a blogueira. Mais uma, a louquinha. Ah lá, tá piradinha. Quando o negócio começa a dar certo, eu te falei que ia dar certo. Então Eu é sempre acreditei solitário. em você. É solitário mesmo. Mas aqui a gente já sabe disso. E você que tá iniciando ou que já tá, a gente tá aqui para dividir com você tudo o que a gente já aprendeu. E para aprender com você o que você já tem. É isso, essa entrega. E sobre também a gente parar de ficar buscando validação no outro. Gente, a gente faz muito isso e a gente não percebe. A gente faz isso involuntariamente. É olhar um pouco pra si, é se validar antes de qualquer coisa. E caminhando com a gente, isso vai ser tão natural pra você que você fala assim, nossa, quanta diferença. Eu quero estar nesse Nossa, lugar. eu precisava disso. Nossa, realmente, fiz a melhor escolha. É isso aí. Bom, voltando a falar de Portugal e de algumas pessoas que a gente já sabe que vão fazer essa viagem com a gente, eu queria que você apresentasse uma pessoa especial que vai estar nessa viagem também. Já tá aqui. Já tá aqui. Essa mulher... Só passar o microfone pra ela. Quer que ela senta aí? Eu sei. Deixa ela ali, que ali tá mais perto. Bom, nós estamos aqui com essa bela empreendedora. Eu digo que a Poliana, eu brinco com ela, tá, gente? Ela é uma mulher de essência, é um mulherão, no sentido de mulherão que é uma mulher que vai avante e que não tem medo de empreender. E quando eu falo que vai ter que cortar, porque eu descontraí com ela. Aí depois corta essa Não, isso perna. não tem problema não. Não, vou começar de novo. Eu ia falar daquela parte que eu falei que você é uma mulher sem freio, porque... Sem o quê? Imagina, sem freio. Ela mandou assim, ei, mulherão sem freio. Oi? Aí eu coloquei, mulherão power, sem freio, freio. mas com destino certo. É isso Muito aí. bem, gostei. É, com o destino certo. Não Então vamos precisa lá, nem vou voltar. cortar. Não precisa nem cortar, isso é um bate-papo mesmo. Esse é podcast. Podcast é assim. Bom, dentro do Ideuama a gente tem a segmentação que é um braço forte, né, do projeto. Nós falamos que é um segmento que a mulher ela tem voz dentro do projeto e que participa junto com a colaboração de ideias, de crescimento. E essa denominação é ser embaixadora do Ideuama. E é com muito prazer e orgulho que eu apresento a Poliana junto com a gente aqui nessa roda, dentro da Expo VR. É um cenário bem descontraído e bem multicultural. A gente está aqui nesse cenário falando de empreendimento, falando de cultura e falando de relacionamento. E eu passo a palavra para a Poliana. É um prazer imenso você fazer parte dessa ambiência. Seja muito bem-vinda. Se apresenta, Poliana. Então, eu agradeço primeiramente pelo convite, pela oportunidade.
vim conversando com algumas amigas que também convidei, né? Que eu acho que esse é o movimento, onde a gente acaba recebendo, a gente também quer transbordar, né? E eu sou Poliana Balieiro, sou professora, pedagoga, psicopedagoga, antes de ser hoje, né, a empreendedora que eu sou. E isso me formou, né? Tanto para a questão de entender pessoas e de gostar de ensinar, né? Então hoje eu tenho uma imobiliária que foi construída comigo e com meu esposo, mas ele veio a falecer, eu ganhei de presente, né, uma imobiliária e acabei tendo que me descobrir e construir uma nova história. E não foi fácil, né, como, né, não seria realmente, mas ao mesmo tempo, além do propósito, eu e Fabi, não sei qual todo mundo aqui, mas Deus realmente sustentou e trouxe pessoas para perto. Eu brinco que quando a gente é amiga de Jesus, Jesus apresenta os amigos dele pra gente. Exatamente. Né? Então, assim, ele vem abençoando e vem trazendo pessoas para perto. Sou professora, então eu gosto de estudar, então eu me dediquei a estudar, aprender. Então eu tive que aprender várias coisas, né? Tanto de contabilidade, quanto de administração, quanto do mercado imobiliário. Já tinha vivência, porque eu ajudava nos bastidores, já estava, né, por trás, mas não estava à frente. A frente era ele. E quando tudo aconteceu, eu tive que me posicionar, porque várias pessoas ficaram preocupadas se a imobiliária ia continuar ou não. E hoje fazem 2 anos que a imobiliária está, né, sobre a minha gestão. E graças a Deus, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós estamos conseguindo avançar até de uma maneira significativa dentro do mercado imobiliário. Hoje nós temos um time em Barra Mansa de corretores com 10 corretores. Além disso, nós abrimos uma filial na Costa Verde. Estamos lá na Marina do Atlântico. E temos também uma empresa de correspondente bancário próprio. Temos uma especialidade mesmo, um domínio em aprovação de crédito e análise, tanto no banco privado quanto na Caixa Econômica Federal. E a gente tem conseguido avançar. Além disso, hoje nós temos alguns empreendimentos sobre administração própria da DENSI e tem tido um ecoar, né? Porque tem trazido outras mulheres. Acabou com uma empresa que começou com um casal, hoje a maior parte das mulheres que estão comigo eram donas de casa, eram mulheres que, olha, eu vejo você fazendo, você tem 2 filhos, será que eu consigo fazer também? Eu posso começar a sua tarde? Então assim, hoje eu tenho mulheres que ficam em casa com filho e trabalham à tarde comigo, conseguem fazer um horário, né, flexível. E tem até um rapaz que está conosco, o Eric, que trouxe a mãe dele, né? E que já tem 3 anos que ele está conosco e a mãe dele veio agora para trabalhar conosco também. E tem sido assim, brinco, a Andresa é um foguete. Então assim, são mulheres, né, que estavam dentro de casa sem talvez pensar que poderia voltar para o mercado imobiliário. Isso é muito legal. E sempre que eu vejo, eu estava na oficina e eu estava oferecendo chácara e oferecendo. Aí o meu filmmaker falou assim, nossa, mas você não perde a oportunidade de oferecer. Eu falei, claro, dou minha vida, eu não quero que mude a vida do outro também, né? Então a gente tem que oferecer. Não vai talvez ser na minha área, mas talvez vai ser na sua. Então quando as pessoas, a gente escuta a história de mulheres, né, que estão avançando, que estão, né, conseguindo, mesmo com todas as dificuldades da vida, porque a vida é isso, não tem, né, como correr, você consegue ter força para também entender que você tem um lugar, que você pode reconstruir sua história. E por que você acha interessante estar com a gente nessa imersão, nessa viagem para Portugal? Então, eu acredito que, além de estar, né, a Fabi, só contextualizando, a gente faz um trabalho hoje, ela faz um trabalho comigo, né, de alta performance e da parte, né, que vai pegar a parte mesmo de empreendimento, mas também vai pegar a parte comportamental, de saúde e dos negócios. E a gente conversa muito sobre a ambiência, né, sobre acesso e sobre mesa. Então, assim, se nós desejamos crescer, agregar e transformar, a gente tem que estar perto de pessoas que estão crescendo, agregando e transformando. E quando me apresentaram, né, essa oportunidade, eu fiquei muito encantada com todo o projeto. Semana passada a gente tomou um café, a Mônica trouxe outras questões que eu falei, gente, eu queria fazer isso, agora eu encontrei quem vai me ajudar. Então, vi a possibilidade de fazer aquilo que eu já tinha desejo, mas que sozinha talvez eu não conseguiria. Ficaria mais difícil. Talvez você talvez não, você conseguiria, mas levaria mais tempo. Ia demorar mais tempo. Então, quando a gente está próximo a pessoas que, né, estão na mesma vibração, na mesma energia, que também desejam crescer, e além de crescer, né, quando as pessoas, mulheres que estão desejando estender a mão para outras mulheres.
né? Onde não tem rivalidade, onde não tem competição. Pelo contrário, né? É você, eu, ela. E eu achei muito interessante, porque me viram num take pequenininho com a Mônica, naquele dia. Rapidinho, você postou, foi muito rapidinho na mesa, né? E com aquele vídeo, já me procuraram e já me deram um imóvel para eu poder trabalhar em Angra. Legal. Viu como que essa mulherada não Entendeu? Tem muito poder, tem muito poder. E eu falei, gente, é sobre isso, né? Você estar perto de pessoas que têm, né, como que eu vou dizer? A palavra seria... A sinergia do bem, a conexão. sinergia. Se ligar alguém que tem propósito. Isso. Olha só, a gente precisa caminhar para o fim, porque a gente já está no nosso horário. Mas eu vou aproveitar que você está falando e depois eu queria passar para todas, para deixarem uma mensagem, seja um convite para viagem ou uma mensagem dentro de tudo que a gente já falou aqui hoje, para essas mulheres que estão assistindo a gente. Como você já está com o microfone, deixa você falar. O desejo da viagem ficou muito assim latente para conhecer também, além, né, de participar junto com vocês, vai ser uma experiência incrível, tenho certeza, o mercado imobiliário de Portugal. E estar, né, nessa viagem, além de estar agregando na minha vida pessoal, também na vida profissional e trazendo outras experiências e além de também abrir outras possibilidades, fez com que esse desejo ficasse maior e tenho certeza de que será sucesso. Isso aí. Qual conselho você daria para a mulher que está nos assistindo, que ainda está na dúvida de ir ou não com a gente nessa viagem? Então, lá, quando eu gravo meus vídeos, eu falo, vem pra 10i. E aqui eu vou falar, vem pra Idwoman, vem pra Experience, que você tá perdendo a melhor oportunidade da sua vida. É isso aí. Muito bem. Mônica, fale alguma coisa para finalizar. Convida! Aqui, ó. Gente, então vamos ficando por aqui. Esse foi só um dos vários momentos que teremos durante toda essa jornada até o dia da nossa viagem do Experience. Então você que está assistindo, sente vontade de estar aqui, ó, rodeada de mulheres empreendedoras com muito a agregar para vocês. É só entrar em contato com a gente vai colocar o link do grupo para vocês saberem mais sobre esse projeto. Porque, gente, vocês precisam virar essa chave. E a gente conta com vocês e a gente está de braços abertos para tirar todas as dúvidas que for necessário para vocês estarem aqui com a gente, tá? Beijo, muito obrigada. Natália? Bom, na verdade, eu queria convidar a todos que estão nos assistindo para conhecer as nossas redes sociais, conhecer um pouco do nosso trabalho, para poder entender também um pouquinho, né, de quem somos nós. Então, acessem as nossas redes, Rede Contábil Digital, Chique Viagens, Idwoman, Mônica, Fabiana, Daisy, e para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entender quem somos nós e conseguir se conectar conosco, né? Entender a nossa essência, o nosso propósito e a gente poder fazer essa troca, essa conexão. Todos vocês vão ser muito bem-vindos. Eu tenho certeza que vai ser um projeto já extremamente abençoado, né? Então eu tenho certeza de que todo mundo que participar vai voltar realmente transformado dessa viagem, desse projeto, né? É isso. Ah, mulher, vem com a gente, porque você vai se dar bem, eu garanto. É o seguinte, a gente precisa se unir mesmo, porque além dos nossos negócios, é muito importante essa força hoje. Porque a gente não é só uma mulher de sucesso, não é isso. Não é, o sucesso não é só ter um negócio bem sucedido, é ter amigas felizes, é ter uma vida feliz. E para encontrar isso, você precisa ter as pessoas certas do seu lado. Porque é aquilo que você fala, estar no lugar errado é muito perigoso. Né? Então, vem com a gente. Por quê? Porque a gente está se doando de uma maneira integral. Essa viagem realmente vai ser transformadora. Nós estamos preparando momentos muito especiais para vocês. Com garantia que eu estou falando, a gente está se dedicando e o Senhor tem ajudado a gente. O Espírito Santo está nos guiando para isso. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Acesse as nossas redes, verifique quem somos nós, estamos aqui e vem estar conosco. Entre em contato com as meninas do Idwoman, aprenda mais sobre o Idwoman Experience, sobre a Chique Viagens, sobre a Juliana, sobre a Natália, sobre a Mônica, sobre a Poliana, sobre a Mônica, que a gente está aqui para se dedicar a você. Para quê? Para que a gente fique forte, feliz, saudável, com os nossos filhos felizes, com os nossos familiares contentes com a gente. É isso aí, gente. É isso aí que a gente... Gente, só uma pausa. A Miriam, coitada, ela tá ali sofrendo pra ninguém derrubar a câmera. Ela tá ali fazendo um malabarismo. Eu tô uma crise de riso. A gente tá no meio da Expo, não tem jeito. Coitada, gente. Desculpa, Fabi, pode seguir. Olha isso. Então, mulheres, eu gosto muito de falar sobre ambiência e frequência. Se você tem o desejo de mudar a sua frequência e perceber a ambiência que você vai entrar, a atmosfera,
é você estar conosco, porque a Ana falou muito sobre isso, é a expressão de vulnerabilidade, nós somos reais, mas de fato, principalmente quando você se dá a oportunidade de estreitar relacionamento com outras mulheres, você também vai ser confrontada. E eu te pergunto, você está preparada para isso? Se você está preparada, vem andar com a gente. Evolui a sua frequência, muda a sua frequência e a sua ambiência. Pega na mão. Gente, eu nem tenho mais o que falar, né, depois de tudo isso. Eu só quero finalizar dizendo para que você tenha coragem. Esse primeiro passo, essa primeira decisão que você vai tomar aí de vir com a gente nessa viagem, já é a primeira oportunidade de resgatar toda essa mudança que a gente está falando. Então, eu queria finalizar o nosso podcast agradecendo todas essas meninas por tudo que a gente falou hoje e até a próxima e até Portugal. Até. Vamos.